Sabe aquelas duas palavras que parecem viver em pé de guerra no mundo dos negócios? Lucro e sustentabilidade. Mas e se eu te dissesse que uma tecnologia 100% brasileira está transformando essa briga em uma parceria de sucesso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na SG Ledger e descobrir como ela promete uma logística aqui no Brasil que não é só mais lucrativa, mas também totalmente auditável. Vamos direto ao que interessa. Imagina só, e se a sua empresa pudesse não apenas dizer que tem uma boa performance ESG, mas provar isso sem deixar nenhuma dúvida para todo mundo, mercado, investidores, clientes, e de quebra ainda economizar milhões de reais? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente essa a proposta de valor que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problemão que ela resolve. E olha, toda empresa que tem frota no Brasil vive isso todo santo dia. É o que a gente pode chamar de o trilema da logística. Pensa na loucura que é a vida de um gestor de frotas. De um lado, você tem o custo operacional, diesel subindo toda hora, manutenção que não perdoa. Do outro, o risco, acidente na estrada, roubo de carga, ineficiência que come o lucro. E como se não bastasse, agora vem de todo lado a pressão ESG. Cadê o relatório transparente e a redução de emissões? Tentar equilibrar esses três pratos é um malabarismo insano. E é exatamente aí que a SG Ledger entra em campo. A plataforma não vem para tentar equilibrar os pratos, não. Ela vem para resolver o problema de vez, usando uma combinação, olha, poderosíssima de duas tecnologias de ponta. Então qual é o segredo? É uma jogada de mestre com dois pilares. O primeiro é a inteligência artificial preditiva, que a gente vai chamar de cérebro digital. É ela que ataca de frente os custos e os riscos, mastigando milhões de dados para achar o caminho mais eficiente. O segundo pilar? A blockchain, o nosso selo de confiança. É ela que cuida da pressão SSG porque registra tudo de um jeito que ninguém consegue apagar ou mudar. É a combinação perfeita, otimização inteligente com uma prova que ninguém pode contestar. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse cérebro. E olha, não estamos falando de um programinha com regras fixas, não. A gente está falando de uma rede neural preditiva de verdade, que aprende com os seus dados. Ela entende os detalhes únicos da sua operação. As rotas que você faz, o tipo de carga, o clima, o jeito que cada motorista dirige, até a idade do caminhão. E com tudo isso, ela prevê com uma precisão absurda o custo e as emissões de uma viagem antes mesmo do caminhão sair da garagem. E isso aqui não é só marketing, tá? O que você está vendo aí na tela é um pedacinho do código-fonte real da plataforma. Para quem não é da área, pode não parecer muita coisa, mas TensorFlow e Keras são as mesmas ferramentas que gigantes como o Google usam para criar suas IAs mais sofisticadas. Ou seja, não é uma solução de prateleira, é tecnologia de ponta feita sob medida para resolver o problema da logística brasileira. Isso aqui é a prova da força que existe por trás de cada previsão. Beleza, a IA fez o trabalho dela, achou o melhor caminho. Mas como a gente garante que esses números são 100% confiáveis? É aí que entra a blockchain, que funciona como um cartório digital super seguro. Cada centavo economizado em combustível, cada quilo de CO2 que deixou de ir para a atmosfera, tudo isso é carimbado num registro digital que é impossível de ser alterado. Simplesmente não dá. Isso cria uma prova definitiva da sua performance. Certo, a gente já viu que a tecnologia é animal, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia da empresa? Vamos ver o fluxo agora. No dia a dia, o processo foi pensado para ser super poderoso, mas bem simples de colocar para rodar. Primeiro, a plataforma se conecta com sistemas que você já tem, seu ERP, seu TMS, sem complicação. Depois, a IA entra em modo de aprendizado, estudando o histórico dos seus dados. Aí é que a mágica acontece. Para cada nova viagem, a IA simula milhares de cenários e te entrega a melhor opção na bandeja. E o mais importante, essa recomendação e o resultado dela são registrados na hora na blockchain. Isso cria um rastro de auditoria automático e a prova de qualquer questionamento. Ok, tudo isso é muito legal, mas no final do dia, o que importa é o resultado no bolso, certo? Qual é o impacto financeiro real? Vamos para os números? Olha esse número, R$ 56.470,40. Essa foi a diferença em uma simulação com 144 cenários de viagem entre seguir a rota ótima da IA e escolher a pior opção. E atenção, isso em apenas 144 viagens. Agora imagina isso em escala, para sua frota inteira durante um ano inteiro. A economia é gigantesca. Mas de onde vem essa grana toda?
Se a gente olhar essa tabela, a gente entende a história completa. A decisão ótima, aquela que a IA recomendou, custou uns R$161 mil. Já a pior decisão possível, que, vamos ser sinceros, às vezes acontece na correria, custaria quase R$218 mil. É uma diferença brutal, que não afeta só o caixa, afeta o consumo de combustível e, crucialmente, as emissões de carbono. Quando a gente vê isso no gráfico, fica ainda mais claro. A diferença entre a decisão ótima da IA e as outras não é uma melhoriazinha, um ajustezinho, é uma transformação completa. Esse é o poder de trocar o achismo por decisões baseadas em dados e predições inteligentes. No final das contas, a mensagem é bem simples. A Esdi-Ledger entrega duas coisas que antes pareciam impossíveis de ter juntas: a otimização máxima dos seus custos e a prova definitiva, auditável, de que a sua operação está, de verdade, se tornando mais sustentável. E talvez o mais incrível disso tudo, especialmente para a gente aqui no Brasil, é de onde essa tecnologia veio. A gente não está falando de uma solução gringa importada. Então, resumindo, o que a Esdi-Ledger bota na mesa para você? Vamos lá. Redução de custos que você pode comprovar, com números. Relatórios ESG que ninguém pode botar em dúvida porque são imutáveis. Mitigação de risco operacional de verdade, usando IA. E o melhor de tudo, é tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil com uma API modular que se integra facinho na sua operação e cresce com você. Isso aqui não é uma solução que veio de fora e foi adaptada. A Esdi-Ledger nasceu e foi criada aqui, em Maringá, no Paraná, pelo Elias Andrade e pela equipe da Replica AI Solutions. É a prova viva do potencial que a gente tem no Brasil para resolver problemas globais e complexos. E para fechar, fica uma pergunta para você que está aí pensando no futuro do seu negócio. Com essa demanda por transparência e eficiência que só cresce, a questão não é se a logística vai se tornar auditável, mas quando isso vai ser uma exigência. A sua operação está pronta para sair na frente, liderar essa transformação e, claro, colher os lucros que vêm junto com ela, porque o futuro está sendo construído agora.